Produção industrial tem quarta queda seguida e fecha terceiro trimestre com retração de 1,7%. Ibovespa fecha na mínima do ano com incerteza sobre PEC dos precatórios e bancos. Disparada dos juros futuros suscita temor de recessão. E é isso mesmo, meus queridos amigos. Badu Vieira aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. Que Nossa Senhora do Buy and Hold abençoe a nossa carteira de investimentos e livre o Ibovespa de cair abaixo dos 100 mil pontos. Então vamos nessa aqui e já prepara para a aula de economia sem economês, que a matéria do vídeo de hoje vai cair na prova e quem vai ser testado é o seu dinheiro, os seus investimentos e o seu patrimônio de forma geral. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente tem um sinal que costuma indicar uma recessão que está acendendo um alerta no radar do mercado. Eu estou falando da inversão da curva de juros e pode ficar tranquilo que caso você não saiba nem o que é isso e como que isso impacta na sua vida, eu vou te explicar aqui tudo de forma simples e da maneira mais didática possível, né? O objetivo desse vídeo não é causar pânico nem vender susto, até porque o brasileiro já está bem acostumado com crise, com recessão. O que eu quero é justamente te explicar alguns conceitos de economia, por que certos fenômenos como esse acontecem, a relação que isso tem com taxa Selic, inflação, política monetária no Brasil e no mundo, a sua vida e como que a gente pode proteger o nosso patrimônio, não só agora, afinal, isso é importante seja qual for o cenário que a gente estiver enfrentando. E já deixa aí nos comentários como é que andam os seus investimentos hoje. Você está investindo em ações, fundos imobiliários, títulos públicos, já tem alguma coisa no exterior, seja diretamente via BDR, ETF, enfim. Antes de partir para o tema do vídeo, eu peço licença aqui para lembrá-los que se vocês gostarem do vídeo, vocês podem deixar o like aqui embaixo, sem medo, que ajuda muito o canal, me motiva bastante. E outra coisa que você também pode fazer, caso você considere interessante, não sei se você sabe, é se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho das notificações para receber o aviso sempre que sair vídeo novo. Beleza, Badu, mas me fala aí o que é essa tal curva de juros, por que inverteu e por que quando inverte é sinal de recessão, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou tentar explicar com o mínimo de economês possível, mas saiba que isso não é uma tarefa fácil. Mas se liga aqui, ó. O nosso governo ele gasta dinheiro pra caramba, isso você já sabe, eu tenho certeza. Para gastar dinheiro ele precisa ganhar, né? E o governo arrecada basicamente de duas formas: o lucro das empresas estatais e também através dos impostos, né? Mas quem disse que isso é suficiente para saciar as necessidades do Estado? Não é, ele precisa de mais dinheiro muitas vezes. Quando você aí que está me assistindo, ou caso você seja uma pessoa equilibrada financeiramente, meus parabéns. Quando algum conhecido seu gasta mais do que ganha, acaba precisando daquele empréstimo, entra no cheque especial, no rotativo do cartão, né? Ou simplesmente dá um calote naquelas contas menos importantes e onerosas ali, conta de luz para não cortar, água, Netflix, né? O governo também gasta mais do que ele arrecada e para resolver isso ele tem duas alternativas. A primeira seria imprimir dinheiro, o que causaria muita inflação, e inflação não é bom. E já já você vai entender por que a inflação é um imposto tão cruel, eu vou te explicar isso daqui. E outra alternativa é o governo se endividar, pegar dinheiro emprestado mesmo, através dos títulos públicos. O governo ele pega dinheiro emprestado. Qualquer um pode fazer isso através do Tesouro Direto, por exemplo, qualquer um de nós. Emprestar dinheiro é um investimento de renda fixa e um dos riscos da renda fixa é justamente o risco de liquidez. Por isso, quanto maior o tempo que você se dispõe a deixar o seu dinheiro emprestado, maiores são os juros que você vai exigir, correto? Mas e quando as coisas invertem? E quando os títulos de dívida do governo de prazo menor estão com juros mais altos? É isso que está acontecendo agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Os títulos do Tesouro pré-fixado para 2024 estão pagando mais juros que os títulos com vencimento em 2026. O Tesouro IPCA 2026 está pagando mais que o Tesouro IPCA 2035, 2045. O rendimento dos títulos de curto prazo está maior que o rendimento dos títulos de prazo mais longo. Mas por que será que muita gente acredita que isso realmente pode indicar que a gente tem uma recessão a caminho? Por que isso é um sinal? Basicamente porque a curva de juros está diretamente relacionada à expectativa de inflação. Ou seja, o rendimento num prazo longo tende a ser maior que no curto, porque a expectativa normal seria de que a economia vai crescer e com isso a inflação também vai seguir aumentando gradativamente. Agora, se o título de curto prazo está pagando mais, é sinal de que o mercado está precificando que a inflação no prazo maior vai ser menor do que a inflação hoje, mostrando, né, a sua expectativa de que a economia vai crescer menos ou entrar em recessão.
Beleza, a gente já viu que tem relação direta com a inflação, mas agora eu vou falar um pouquinho mais de inflação para vocês. Recentemente a gente está vendo que as preocupações com a inflação, elas estão ganhando cada vez mais força e para controlar a alta dos preços, o Banco Central ele vem acelerando a elevação da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Mas aí é que tá, com juros mais altos, a tendência é que o consumo esfrie, diminuindo a pressão nos preços por meio da diminuição da demanda. Natural. Mas assim como a inflação também não é algo bom, redução no consumo também é ruim para a economia. Além disso, incertezas políticas e preocupações fiscais também vêm puxando a curva de juros. Então há o receio de que o teto de gastos ele seja meio que abandonado, o que seria muito ruim. Isso afasta capital estrangeiro, dólar sobe pressionando os preços de muitos produtos e pode ser que os juros precisem subir ainda mais. A expectativa de inflação para 2021, segundo o Banco Central, é de 9,17%, 30ª alta seguida. Com relação ao PIB, a expectativa para 2021 era de 5,04%, passou para 4,97%, agora 4,94%. Para 2022, eles colocaram uma expectativa de inflação de 4,55%, 15ª alta seguida, e uma Selic de 10,25%, que pode terminar sendo maior. E aí, meus amigos, muitos investidores eles ficaram incomodados com a inflação no médio prazo e muita gente já se questiona se o IPCA, que está por vir aí em 2022, já não pode comprometer a meta de inflação do Banco Central. Das duas, uma, né? Ou a gente vai ter uma inflação alta também em 2022, ou o mais esperado é uma Selic em 2 dígitos no ano que vem, durante um bom tempo, para manter a inflação sob controle. E se tudo correr bem, ela deve cair novamente só em 2023. Mas com a inflação mais alta, juros mais altos, consequentemente também crédito mais caro, empréstimo, essas coisas, a tendência é que a economia cresça menos, que as empresas investam menos, contratem menos funcionários, isso aumenta desemprego, reduz renda da população e, dependendo, pode entrar em recessão sim. Os investidores, eles pensam, né, para que eu vou correr risco se a renda fixa já está pagando também 2 dígitos? A Bolsa de Valores tende a cair por conta disso, por isso a inversão da curva de juros preocupa tanto e chama tanta atenção do mercado. E junto a isso a gente tem outro fenômeno chamado de dominância fiscal. Dominância fiscal é quando a alta da taxa de juros, ou seja, aumentar a taxa Selic, não se mostra mais tão eficiente para combater a inflação. Ocorre quando a gente tem desequilíbrio entre política monetária e política fiscal do governo. A alta da taxa de juros até controlaria a inflação numa ponta, mas também aumenta a percepção de risco por parte dos investidores com relação à real capacidade do governo de pagar essas dívidas que estão atreladas a essas mesmas taxas. E quando a galera começa a tirar dinheiro do país, a moeda desvaloriza, ou seja, o dólar sobe, e nessa desvalorização cambial aí, como você está cansado de me ouvir falar, né, isso acaba gerando mais inflação. Muitos produtos sobem de preço por causa do dólar. Apesar disso tudo, eu acredito que o Banco Central ele vai conseguir controlar a inflação, aumentando os juros, a economia vai desacelerar sim. E lembra que eu disse que a inflação era o imposto mais cruel que existe? Pois é, muita gente tem dificuldade de entender por que a inflação é um imposto, mas você vai entender agora, eu vou te explicar. Como o Mises cita no seu livro As 6 Lições, muitos países preferem ver a causa da inflação não no aumento da quantidade de dinheiro, mas na elevação dos preços. É claro que a gente pode ter o aumento do preço sendo causado por um choque de oferta em determinados itens, como é o caso até de agora, a gente está vivendo, né, fenômenos naturais e até fatores climáticos podem ocasionar esse tipo de coisa, mas na grande maioria das vezes a causa da inflação é o aumento da oferta monetária. Quanto mais dinheiro em circulação, quanto mais dinheiro é criado, maiores tendem a ser os preços das coisas. Lembra que eu falei que o governo consegue dinheiro de 3 formas diferentes, ou via lucro das estatais e via impostos ali, ele pode também pegar grana emprestada pelos títulos públicos, através dos títulos públicos, ou simplesmente imprimir dinheiro, que seria o pior caso e geraria muita inflação. Se o governo aumentar simplesmente os impostos, ele não gera inflação a princípio, afinal ele só está pegando uma fatia maior do dinheiro do contribuinte e usando para o que ele bem entender, o que ele quiser. Boa parte do que você ganha já fica nos impostos e com o restante você pode consumir, certo? Sim, ou seja, então se o governo aumenta os impostos, né, acaba sobrando menos dinheiro e você fica com menos condições no fim das contas de consumir. Seja para poupar se você tem também capacidade de poupança, ou seja só para consumir mesmo ali, para pegar o dinheiro e gastar. Então aumentar os impostos é impopular a princípio, mas não chega a gerar inflação. Só que se o governo, ao invés disso, resolver imprimir dinheiro novo, por exemplo, ou colocar mais dinheiro em circulação, num primeiro momento, um grupo de pessoas vai ter acesso a esse dinheiro, vai ter mais acesso a esse dinheiro, dependendo do que o governo vai fazer com ele. Assim que essas pessoas começam a usar
levando em consideração que a oferta de mercadorias permaneceu a mesma, mas a demanda agora tende a ser maior com mais dinheiro em circulação, consequentemente os preços irão subir. Por isso, com os preços subindo, a parte da população que fica no final da fila para ver a cor desse dinheiro novo que foi impresso tem a capacidade de consumo afetada de uma forma ainda mais cruel que seria se houvesse um aumento de impostos, talvez. Por isso é comum se ouvir dizer que a inflação é o imposto mais cruel que a gente tem. Geralmente a população mais pobre é obrigada a pagar preços maiores por determinados itens, enquanto a sua renda permanece a mesma ou sobe muito pouco proporcionalmente, entendeu? No geral, quem usava toda essa renda para consumo se prejudica muito e quem era capaz de poupar para investir passa a conseguir poupar menos dinheiro. Recentemente o governo não chegou a imprimir dinheiro de fato, como eu falei, né? E a gente tem também um choque de oferta que foge do controle das políticas monetárias, que fez os preços de muita coisa subir. Por outro lado, muitos economistas afirmam que o fato de o Banco Central ter mantido a taxa de juros tão baixa aqui no Brasil e por tanto tempo foi um erro. Injetou muito dinheiro na economia, a Selic em 2% ao ano não era compatível com a nossa realidade. Então, pela primeira vez, explicitamente, o Copom reconhece que, além da elevação do preço das commodities, a desvalorização do real foi e está sendo prejudicial e vai impactar a inflação em 2021 e 2022. Quando o Banco Central diminui muito a Selic, ele não sabe exatamente o preço do que vai subir e para quanto que vai subir. E quando ele sobe a Selic, também não dá para saber exatamente qual seria a Selic ideal para neutralizar a inflação. A economia ela é muito dinâmica. Por isso, muitos especialistas concordam que agora, talvez, o Banco Central precise aumentar a Selic mais do que o necessário, mais do que o esperado, para depois perceber que já dá para diminuir um pouco. Isso pode prejudicar a economia. Se você teve a sua renda comprometida, mas ainda consegue poupar para investir, ou se você quer saber aí como proteger o seu patrimônio, saiba que isso depende do perfil e dos objetivos de cada um. Nos títulos prefixados, as taxas estão aparentemente atrativas, mas caso a inflação siga subindo, as taxas podem subir ainda mais. E nesses casos, o preço cai para quem quiser resgatar antes do vencimento. Isso é a marcação a mercado que eu expliquei, né, nesse vídeo aqui, vou colocar no canto, que você pode ver depois, por isso eu não gosto desses títulos nesse momento. Agora, para quem tem um perfil mais conservador e pode esperar até o vencimento, os títulos do Tesouro IPCA+, 2024, 2026, podem ser opções que vão te proteger da inflação com certeza se você levar até o vencimento. Antes do vencimento, esses títulos também sofrem o efeito da marcação a mercado. O Banco Central vai ser mais contracionista, com certeza, mas não é possível saber em que nível a taxa Selic vai estacionar. A piora da situação fiscal, segundo o próprio Copom, leva-o a atribuir maior probabilidade para cenários alternativos que considerem taxas neutras de juros maiores. Ou seja, nada, nem Nossa Senhora do Buy and Hold pode impedir a Selic de ir além ali dos 11%, 12%, até mais, dependendo do que aconteça, né? Com relação ao investimento em ações, eu acho que existem oportunidades sim. Esse novo ciclo de alta das taxas de juros está castigando muito as ações aqui no Brasil, a bolsa está caindo, mas tem empresas e setores específicos que mantêm bons fundamentos também, apresentam oportunidades interessantes na minha opinião, beleza? Mas para quem tem perfil e para quem quer investir com o mindset certo. Então, por exemplo, aqui, eu acho que as ações do Banco do Brasil estão baratas, tá? Não é uma recomendação, é só um meu acho mesmo, é só um exemplo, é uma opinião minha. Por isso eu posso ir lá e comprar, mas eu sei que não dá para saber que dia que vai subir, nem se vai subir. O próprio presidente do Itaú afirmou que não vai haver espaço para subir os spreads em 2022, o spread bancário, mesmo com a elevação da Selic, em função de um cenário bem duro e competitivo. Ou seja, essa máxima aí de que ações de bancos se beneficiam com alta de juros, isso não é uma conta exata e não é algo que acontece num passe de mágica, beleza? Então para de procurar essas fórmulas mágicas aí. Eu também estou de olho em algumas seguradoras que eu venho falando aqui, Sula 11, Sul América para mim é uma oportunidade nesse momento. É claro que é opinião minha, o próprio Bradesco apresentou um resultado melhor agora na parte de seguros no terceiro tri, mas ações é para quem tem perfil e horizonte de longuíssimo prazo, vai aportando ali aos poucos na empresa que você considera ali, que você acredita que tem bons fundamentos, esquece a cotação no curto prazo, foca nos fundamentos e na diversificação na sua alocação e estratégia, tá? Falando aqui de fundos imobiliários, eu vejo que existe uma janela de oportunidades, a gente tem sim fundos de papel interessantes, mas eu também estou olhando para fundos de tijolo, principalmente logística e shopping. Alguns fundos, inclusive, vêm sendo negociados abaixo do preço de reposição dos imóveis e vem reduzindo bastante a taxa de vacância. Por isso eu estou de olho, eu vou fazer um vídeo só sobre isso nesse final de semana ou na semana que vem, por isso não deixe de se inscrever. Então fica cada vez mais clara também a necessidade de investir parte do patrimônio em moeda forte. O dólar é a moeda mundial referência no mundo, né? Então o que é melhor?
2, 3% em dólar ou 10% em real. Sinceramente, dependendo da oscilação cambial e do risco, muita gente se sente mais confortável no dólar. Então não dá para saber se o dólar vai subir mais, se não vai, para onde vai o dólar no curto prazo. Sempre é interessante ter uma parcela diversificada geograficamente e, ao meu ver, o melhor jeito de começar é imediatamente, só que aos pouquinhos, tá? Você não precisa acertar. Criptomoeda também é interessante já ir estudando. Eu não era defensor das criptomoedas, né, uns anos atrás, e vim mudando a minha opinião. Passei a estudar mais e conhecer mais, e hoje eu percebo que faz sentido ter uma pequena parte da carteira em criptomoeda. O Bitcoin é uma moeda deflacionária, ao contrário das moedas dos governos, né? Então é claro que muita coisa pode acontecer, o risco é maior, a volatilidade é maior, por isso estude. Seja qual for o ativo de renda variável que você for começar a investir, estude e comece aos poucos, essa é a minha sugestão. Tem investimento para todo o perfil, né? O que não pode é deixar o dinheiro parado na conta ou na poupança e ver a inflação devorar o seu patrimônio em doses nem tão homeopáticas mais, né? Com recessão ou sem recessão, investir é necessário, tá? Então muito cuidado com decisões de assumir dívidas também nesse momento, aí sim o risco é muito maior, por isso não deixa de se planejar aí, de planejar sua vida financeira para você não ser pego de surpresa, beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui, se você gostou, deixa o like, se inscreve, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!